Salve família, como eu havia prometido aí, vamos realizar uns vídeos aí para mostrar para a galera aí o passo a passo de como produzir uma máquina, né, do zero. De repente você fala, porra, eu não quero produzir uma máquina, eu não tenho interesse, mas às vezes você tem interesse em regular a sua máquina e às vezes produzir alguma peça que quebrou para sua máquina, né, cara? Então esses vídeos aqui vai ser bem interessante para você ter essa formação de poder reproduzir uma peça, fazer uma mola, fazer um batedor, um binder, um parafuso de contato. Às vezes você tem um chassi bom numa gaveta aí e você queria restaurar essa máquina e você tem, às vezes tem as bobinas do chassi, mas não tem o resto das peças. Então esse vídeo vai proporcionar isso, cara. Você vai poder restaurar sua máquina do zero, ou às vezes você tem uma máquina aí que você já tem ela há muito tempo e quer só dar um upgrade nela, você vai conseguir fazer isso também acompanhando os vídeos aí. É que tem uma galera que me segue há muito tempo, que tem interesse em fazer uma máquina, né, cara? E eu prometi que eu ia fazer um vídeo aí do passo a passo aí. Então eu tô cumprindo aqui com o prometido aí, galera. Mas esse vídeo vai servir para muita gente aí. Às vezes você vai querer aprender a regular uma máquina, seja ela bobina de para traço ou pintura, aqui as funções vai ser a mesma, beleza? Então vamos lá. Em primeiro plano aí eu fiz um rascunho, né? Você vai executar um projeto, é como se você vai fazer uma tatu. Se o seu cliente leva um desenho lá, você vai ver a anatomia do corpo dele, onde ele vai fazer a tatu, e você vai preparar a arte ali para ser decalcado ali naquela região e você executar um bom trabalho. Então, quando você vai começar um projeto aí, você tem que fazer um esboço antes com as medidas, definir o que eu quero com essa máquina. Eu quero ela para traço, para pintura, eu quero ela com batedor mais curto, mais longo. Eu vou fazer ela com bobinas de quantas camadas, então você precisa ter essas informações antes de você começar a cortar o material para você não estragar peça, né? Não perder tempo também. Então, se você quiser já dar um print nisso aqui, você já vai ver umas medidas aí para essa máquina que eu vou fazer. Você não precisa seguir essa medida, no decorrer do projeto a gente vai falando, né? Você pode fazer uma alteração. Eu vou fazer essa máquina para traço, vou fazer ela com bobina de 28 mm, com 10 camadas. Para ser uma maquininha para empurrar aí de 3 a 9, entendeu? Não quero uma máquina para grande agrupamento de agulha não, coisinha rápida mesmo. Beleza? Então vamos lá. Então as medidas aí que vocês já podem observar aí, como que eu fiz esse chassi, galera? Eu vou até dar uma dica para vocês. Eu tenho dificuldade aqui na minha região de encontrar material. Às vezes você mora no interior, muito afastado de uma grande metrópole, de uma grande cidade. Então você pode arrumar material em oficina mecânica, em oficina de moto. Você vai lá e o cara te arruma sucata, cara. Então vamos lá, ó. Esse chassi aqui, ó, essa lateral que eu cortei, isso aqui é um disco de freio de moto, tá? Eu fiz o esboço que eu queria lá no disco de freio e cortei aquilo que me servia. Então, tipo assim, essa furação aqui do binder superior já existia lá no disco, justamente com esses raios aqui que tem. Então você consegue aproveitar material também com sucata, se você tem dificuldade para arrumar material na sua região, beleza? E eu vou fazer essa máquina de uma forma assim que
a gente vai usar o material mais básico possível, tá? Eu uso o aço 1020 e o 1045. Só que eu não vou fazer essa máquina usando esses materiais, porque eu sei que é difícil você achar e você comprar pouca quantidade para você fazer uma máquina é inviável, saca? Você tipo encomendar às vezes pela internet é inviável, cara. Então eu vou fazer essa máquina que você vai fazer com o que você arrumar na sua região aí. Pô, de repente aí na sua região você tem uma serralheria aí perto. Eu não manjo soldar, não tenho essa habilidade. Mas você já mandando um esqueminha para a pessoa, você ajudando ele lá a fazer os cortes da peça, ele solda para você, faz a furação com tudo aquilo que eu estou passando aqui, você vai conseguir fazer um chassi e o restante você vai desenrolar com facilidade, beleza? Então vamos lá, eu tenho essa lateral, foi feita com disco de freio, tá? Ela tem 4 milímetros de espessura, ou 3,16 se for em polegada, que a gente tem algumas pessoas que trabalham em polegada. No caso aqui, galera, geralmente serralheria, eles compram o aço em polegada, não em milímetro, né? Eu já acho eu não gosto de trabalhar com medida em polegada, que isso é uma coisa que uma americana inventou para complicar a vida. Acho que milímetro é uma medida mais exata. Mas enfim, isso aí pouco importa. Eu só estou passando para vocês o diâmetro aqui, né? É legal esse diâmetro. Poderia ser se fosse 3 milímetros, para essa lateral tá ok, né? Muito abaixo disso eu não recomendo porque dá muita vibração, né? Então eu não recomendo uma lateral menos de 3 milímetros, beleza? Então pode ser de 3, 4. É que se você deixar ele com espessura muito maior aqui também, vai ficar muito pesado a máquina, também não é legal. Então esse aqui tem 4 porque é um aproveitamento de um disco de freio de moto, beleza? Mas poderia ser 3 milímetros e ia ficar bem bacana. Então vamos lá. Eu vou fazer essa base aqui, ó, usando aço doce. O que é o aço doce? É o aço de serralheria, né? Um aço que tem baixo teor de carbono. Então ele não aceita uma têmpera, né, galera? Beleza? Isso aqui, então, por que eu estou fazendo com esse aqui? Geralmente eu uso essa base, o aço 1020 ou 1045. Por quê? Porque aí eu faço a têmpera. E quando você faz um canal aqui, ó, para você fazer o aperto da biqueira, você faz o travamento, ele volta, ele não aperta e fica. Já no aço doce você tem esse problema um pouquinho, cara. Mas se você sempre apertar a tarraxa com a biqueira no lugar, você não vai ter problema com esse sistema aqui de aperto, tá legal? Eu estou fazendo assim porque para você ter facilidade de encontrar um material aí na região da onde você mora, a região que você está. Isso aqui você acha com muita facilidade. Obviamente, se você conseguir achar um material melhor, fica aí livre para você fazer o trabalho. Então ele tem aqui, ó, 20 milímetros na largura, né? Ou 7/8. De espessura ele tem 3,16 ou 4 milímetros. Beleza? Essa distância aqui, ó, dessa lateral onde vai ser soldado essa lateral da máquina até o centro do furo, eu deixo 12 milímetros. Por que eu deixo 12 milímetros? Porque você tem que considerar o raio das anilhas da bobina, né? Que no caso eu faço minhas bobinas com 20 milímetros. Então eu tenho 2 milímetros de folga, mais o revestimento que você vai colocar nessas bobinas, para não ficar pressionando essa lateral aqui da máquina. Então você precisa ter uma folga aqui, tá? Não vai ficar no centro, porque se fosse ficar no centro, aí ficaria 10 para cada lado, né? O furo aqui, sem esse furo aqui que prende, onde você vai travar as bobinas, eu faço com 4,5 mm. Eu não faço muito justo,
poderia fazer com a broca de M4, mas eu uso aqui uma broca 4,5 para você ter uma mobilidade, uma fácil de você colocar o parafuso sem ficar danificando a rosca dele, beleza? Então, pelas medidas que vocês viram na folha, se vocês printou aqui, ó, eu tenho esse diâmetro aqui entre um furo e outro 22 milímetros, porque você vai ter uma anilha aqui e a outra aqui, então você precisa ter uma folga entre uma e outra. Se eu colocar com 20, elas vão ficar juntas, né, uma na outra, então acaba às vezes me limitando eu colocar um acabamento nas bobinas. Se eu quiser fazer um revestimento um pouco mais grosso, eu vou ter dificuldade para estar colocando essas bobinas aí. Então, se você deixa com 22, vai ficar legal. Beleza? Essa máquina eu não quero fazer ela com batedor longo, tá? Então, do centro do primeiro furo ao centro onde vai entrar a biqueira, tem 18 milímetros, tá? Ou seja, esse furo aqui, ele tem 8 milímetros. Você precisa fazer ele justo com 8 milímetros para qualquer biqueira entrar nele. Não ficar muito justo e não ficar com muita folga também. Se ficar muito folgado, você tem dificuldade para travar a biqueira. E se ficar muito apertado, você tem dificuldade para colocar a biqueira, não é isso? Nós usamos, hoje, existem muitas biqueiras descartáveis no mercado, então geralmente a grande maioria segue um padrão aí, então por isso que o furo 8 milímetros fica bacana. O furo aonde vai o isolador, tá? Eu uso 6 milímetros pelo tipo de isolador que eu tenho, tá? Mas se você achar que você tem um isolador menor, você pode fazer esse furo aí com 5 milímetros, aí fica ao seu critério de acordo com o isolador que você vai ter que colocar. Quando a gente for montar a máquina, vocês vão entender o porquê que esse furo eu deixo com 6 milímetros, beleza? Então vamos lá. A base aqui que segura a mola traseira sobre o batedor, você vai usar o mesmo aço doce aqui, o mesmo ferro chato. Você vai tirar um pedaço aqui na lateral, né, que ele vai ficar com o mesmo 20 de diâmetro por 15. Então seria a espessura é a mesma, né, que seria o mesmo material. E você vai fazer o furo exatamente alinhado com esse aqui. Então, ou seja, da lateral onde vai ser soldado até o centro do furo, ele vai ter 12 milímetros. Aí você vai fazer o furo. Aqui o furo, galera, não é só um furo. Você vai fazer um furo para passar uma rosca de um macho M4. Então você vai fazer um furo com uma broca de 3,5 para passar um macho de 4 milímetros. Um M4, que é o que a gente chama. Beleza? Então, esses furinhos menores aqui de 2 milímetros, onde você vai prender o clip cord. Ok? Eu faço esparçado assim, mas você pode fazer um só. Aí vai ser de acordo aonde você vai colocar o seu binder inferior. Aí você vê o ângulo aonde está direcionado o furo dele para você centralizar o máximo possível. Ok? Vamos ver se eu não esqueci nada. Então tá aqui a lateral, né? E tá aqui a minha base. A altura do núcleo. A altura do núcleo vai ser realmente a altura que você vai fazer o chassi. Então eu falo, primeiro você vai fazer o chassi, vai montar essa sua máquina. Se você usar a mesma medida tá aqui, vai ficar fácil para vocês. Aí você fala, pô, eu quero usar uma bobina que eu já tenho aqui. A minha bobina, ela tem 32 milímetros, a minha bobina tem 33 milímetros. Que geralmente as bobinas maiores que eu já vi até hoje é 33, menor 25. Você pode fazer até menor se quiser, mas para uma máquina convencional, para não ter muita dificuldade, beleza? Aí você fala, porra, eu tenho uma bobina aqui, um par de bobina novo, eu quero aproveitar essas bobinas, minhas bobinas tem 33 milímetros. Então o que você vai fazer?
você vai fazer a base, como eu fiz aqui, como está determinado aqui, com esse diâmetro, seguir o distanciamento entre os furos, né? E depois que você soldar aqui, ó, você vai deixar da base a essa base, você tem que considerar os 32 da bobina, mais o diâmetro do seu batedor, se você já tem um batedor. Se você não tem um batedor, você vai fazer um batedor com 5 milímetros de espessura. Então, você vai considerar os 32 da sua bobina, mais os 5 milímetros do seu batedor, mais uma folguinha de meio milímetro, porque o batedor não pode encostar na bobina de trás. Tá dando para entender aí, galera? Então, uma suposição, montei a máquina aqui. A máquina tá montada. Tá, só uma ideia. Não sei se vai parar aqui. Então, ficaria assim a máquina. Então, a sua bobina até a cabeça do núcleo, mais o batedor, eu tenho que ter mais de 32. A sua bobina tem 32, com mais 5, 37, mais a folguinha, 37,5 mais ou menos. Então, eu tenho 37,5 da base, onde vai ser presa a bobina, o núcleo da bobina, até onde termina aqui a parte superior do apoio da bobina, né? Para você considerar as folgas, né? Eu acho que tá ficando um pouco escuro, mas tá dando para entender aí, né, galera? E no decorrer, quando a gente estiver fazendo a máquina, aí eu vou explicando melhor para vocês aí, a gente vai desenrolando aí as dúvidas que for surgindo, mas é bem simples aí o passo, né? Na verdade, essa máquina ela vai ficar assim, né? Nessa posição, ok? Eu vou tentar focar aqui melhor aqui para vocês pegar os diâmetros aqui, que eu coloquei umas medidas aqui em milímetro e polegada. Acho que vocês vão conseguir anotar aí. Beleza? Então esse é o primeiro vídeo, né? Esse aqui é um videozinho mais teórico, né? Depois a gente vai para prática, né? Dando acabamento nesse material, que isso aqui tá sem acabamento ainda. Eu só soldei, né? Peguei o ferro doce, como eu falei para vocês. Aí eu fiz mais um pedaço aqui para engrossar, né? De um outro material que tinha lá, ferro doce também. Isso aqui você vai numa serralheria, o cara até te arruma sucata lá, pedaços, retalhos assim. Você vê que ele tem um diâmetro curto aqui, né? Deixa eu ver, eu vou até medir com a régua, tá? Não vou nem medir com paquímetro, que é para não dificultar a vida de ninguém. Então, ó, tá dando 8 centímetros o comprimento total aqui, ó. Então isso aqui é retalho, isso aqui numa serralheria ele vai ter lá de monte para te arrumar um pedaço, não precisa nem comprar. Beleza? Ou se você for num ferro velho, procurar lá pedaços de aço, você consegue arrumar com facilidade. Ok? Então eu vou focar aqui para vocês pegar a parte teórica aqui do nosso projetozinho aqui, e a gente vai desenrolar isso aqui. Beleza, galera? Então esse aqui vai ser o nosso primeiro vídeo, né? Esse aqui é o vídeo 1. E na sequência depois eu já vou mostrar aí como é que a gente vai dar um acabamento aqui e já fazer a montagem do nosso chassi para depois começar a finalizar as demais peças. Beleza, galera? Então é isso aí, tamo junto e espero que a gente faça um bom trabalho aqui. Um abraço, galera.